Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Micaele Rodrigues e sejam bem-vindos ao Panda Invisível. Bem, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem legal. Personagens fofos de Stephen King e Joy Hill. Então, bora lá! Então, pessoal, eu separei pra vocês 4 personagens que eu considero fofos, que são personagens do Stephen King e do Joy Hill. Pra quem não sabe, o Joy Hill é filho do Stephen King e ambos escrevem drama, terror, mais terror, né? E eu separei 4 personagens, 3 do King e 1 do Joy Hill, que são personagens fofos no meio do caos. O primeiro personagem que eu separei pra vocês é o John Coffey, que é do filme, personagem criado pelo King para o livro e que foi adaptado pro filme A Espera de um Milagre, que teve o título original The Green Mile, que traduzindo mais ou menos, é A Última Milha, ou O Último Caminho até a Morte, o que faz referência ao personagem estar no corredor da morte. Eu vou falar especificamente do filme. Nesse filme a gente tem o John Coffey, né, que é um homem negro, bem grandão, bem forte, e ele é acusado de ter matado 2 crianças brancas. Na época do filme e tal, o racismo estava bem mais enraizado e tal, e ele não teve muito como se defender. E a gente vai vendo no decorrer do filme, né, que isso foi uma acusação baseada mais no racismo, que foi uma acusação meio que injusta, que o John Coffey, ele era apesar de ele ser um gigante, um homem bem fortão, que impõe medo nas pessoas, ele era uma pessoa extremamente dócil e bondosa. Ele cura as pessoas, ele tem um dom que ele consegue tirar a doença de algumas pessoas e passar pra ele. E meio que ele consegue conceder a essas pessoas que ele cura, não vou dizer a vida eterna, mas uma vida longa, bem longa. E esse filme, ele traz vários questionamentos, né? Por que o ser humano é mau? Porque no decorrer do filme a gente consegue ver quem realmente era a pessoa que matou as 2 meninas. E a gente vê que as aparências enganam, né? Porque o John Coffey, ele é aquela pessoa toda fortuna, toda, tipo, que impõe medo. Qualquer um que olha uma pessoa daquele tamanho fica com medo. Mas a gente percebe que ele é uma pessoa, tipo, de coração bom, que ele é praticamente a personalidade dele é praticamente uma criança. Ele não tem maldade. E a gente vê também outros personagens que acabam se afeiçoando a ele. É um filme do King, por King estar acostumado a escrever terror e tal. É um dos filmes, um livro dele bem emocionante, que dá aquela... Em alguns momentos seu coração fica quentinho, depois você meio que entende que é a maldade do mundo, né? E ele é bem emocionante, algumas pessoas choram até hoje vendo o filme. Eu recomendo, se você não viu o filme, que você veja. O filme, o personagem principal, ele é interpretado pelo Michael Clarke Duncan, que infelizmente ele morreu de infarto em 2012, mas ele era um ator incrível e a entrega que ele deu para esse personagem ficou perfeita. Ele realmente passa uma emoção, passa um olhar de inocência, que você meio que você entra naquela história e você sente a inocência daquela pessoa, sabe? Ele é um filme incrível, eu indico que vocês leiam. E eu vou indicar também, o segundo que eu vou indicar, não é o filme, porque tem o filme dele e eu não indico que vocês vejam, porque o filme não ficou tão bom, que é O Apanhador de Sonhos, e é o personagem Duddits, que é o menino que tem síndrome de Down. No livro, eu li esse livro, ele é um dos livros um dos meus livros favoritos do King. Eu vi algumas críticas sobre ele, que algumas pessoas não gostam, mas eu amo esse livro, eu amo a construção da relação do Duddits com as outras crianças, porque o Duddits, por ser uma criança com síndrome de Down, ele sofria bullying, dos valentões lá da cidade, e os outros 4 amigos meio que protegiam ele para ele não sofrer bullying e tal, e eles fizeram um laço de amizade que ficou incrível desde da infância deles até a vida adulta, mesmo sem ter muito contato com o Duddits, porque o Duddits era uma pessoa muito doente, não tinha como sair, não tinha como estar com eles frequente, como eles gostavam de caçar, essas coisas assim. E ele não podia estar com eles todo o tempo, mas mesmo eles longe, eles pensavam nele direto, eles lembravam dele.
E isso é uma relação, assim, muito boa, sabe? Porque o Duddits, ele era uma criança meio que rejeitada, mas ele conseguiu unir a amizade com essas quatro crianças, e ele conseguiu passar a parte do poder que ele tinha, né? Porque o Duddits, ele tinha um poder que ele era meio que um iluminado da, do filme Iluminado. As histórias do King, elas são meio que interligadas, porque o Joe Coffey, ele tinha poder também, e era, no caso, a iluminação, né? E o Duddits também tinha esse poder, e tudo que acontece nesse livro é na região do Maine, depois em Delhi. Depois que tem aquela coisa toda com Pennywise e tal, que eles conseguem vencer. E acontece isso porque eles estão nessa cidade, né, quando eram crianças e tal, viveram tudo aquilo, saíram de lá, o único que permaneceu lá foi o Duddits. E no decorrer de tudo, que os outros quatro amigos sempre se reúnem para caçar, eles acabam tendo que voltar para essa cidade, porque tá tendo uma ameaça, né? A Terra tá sendo meio que invadida por alienígenas, e eles têm que voltar para tentar parar os planos dele. E o Duddits, ele tem um papel fundamental no livro. Eu não gostei da adaptação que fizeram do filme. O personagem que fez o ator que fez o Duddits não conseguiu passar a mesma essência dele. A essência que ele tem no livro não chegou nem a 10%, nem a 5% no filme. O final do filme também não condiz com o livro, não tem nada daquilo. O Duddits não é uma criatura alienígena, não. Pra mim, esse filme é fraco. O roteiro, a forma que eles executaram, porque eles quiseram colocar o filme meio que bem adaptado, né? Adaptado de uma maneira mais fiel. Mas não ficou legal. E é isso, né? É esse aqui. Aí eu tenho também pra indicar pra vocês o Danny Torres, do filme e o livro O Iluminado. O Danny é o filho, né, do Jack e da... Ai, gente, eu esqueci o nome da menina, né? Mas vamos ao que interessa, que é o Danny. O Danny é uma criança que tem o poder de ser iluminado. O título original, seria Te Shane, que significa o brilho. No caso, seria mais ou menos assim, o brilhante, alguma coisa mais ou menos nessa temática. O brilho, eles fazem referência à energia que sai de dentro da pessoa, né? Porque quando é explicado, isso vai ser explicado um pouquinho mais no outro livro, que é o Doutor Sono, que todo ser humano, ele tem um pouquinho de iluminação. Só que alguns, eles desenvolvem mais e outros menos. Seria meio que o que eles chamam lá de vapor, que é aquela luz que sai tipo, no suspiro da pessoa. É mais ou menos isso. Nessa história, o Danny é uma criança que ele vai com os pais pro Overlook, né? Que é o hotel lá que o Jack vai trabalhar durante o inverno. E o Jack acaba meio que sendo consumido pela entidade que é o Overlook. O Overlook é a entidade. E o que acontece é que ele fica meio loucão lá e tenta matar a família dele. Ele é possuído pela entidade do hotel e tenta fazer o que o hotel quer, né? Porque o hotel, ele se alimenta de pessoas iluminadas e por isso ele quer o Danny. O livro, ele é de 1977 e teve adaptação em 1980 com o Stanley Kubrick. Aí tem aquela polêmica, né? Que algumas pessoas gostam da adaptação, outras não. Geralmente, quem é fã dos livros do King, quem lê o livro, acha que o Stanley Kubrick não adaptou o livro direito. E tem aquela opinião de que... do próprio King, né? Porque o próprio King não gostava. Já deu diversas declarações que ele não gostou da adaptação. Só que tem dois lados, né? O Iluminado, enquanto o filme, ele é um excelente filme, ele é uma excelente obra cinematográfica. Mas como adaptação de livro, ele deixa muito a desejar. Porque muitas coisas que seriam muito importantes para a história meio que trocada, deixado de lado, trocado. Personagens que não deveriam ter morrido, morrem, e esses personagens são muito, muito importantes na sequência.
E meio que bagunçou. Tanto que quando eles fizeram o filme do Doutor Sono, que fizeram a sequência, eles não tiveram meio que um dilema, né? Ou adaptar o filme conforme o livro, ou fazer o livro ser uma sequência do filme. Aí eles fizeram lá, e quem assistiu sabe o resultado que teve. Eu não gostei do resultado, então quem gostou, ok. Então, mas é isso. O quarto personagem, o terceiro personagem é o Danny Torrance, que é uma criancinha muito fofa. E no livro tem aquela cena, né, que ele consegue fazer o pai dele meio que se livrar por alguns momentos da influência do hotel, tal, aquela coisa toda que ele usa da fofura dele. E é muito fofo. Eu indico pra vocês que você pode ser fã do filme. O filme é um filme muito bom. Mas leia o livro. Você vai ter uma visão muito diferente. Tanto do Danny, da Wendy, lembrei o nome. E do Jack também. Que o Jack não é aquele personagem todo surtadão desde o começo. O Jack, ele tem uma história mais aprimorada. Ele tenta se livrar daquilo tudo. Então, ele não se entrega logo de cara, assim. Vocês vão gostar do livro, vocês vão ter uma visão mais aprimorada dos personagens. O próximo personagem que eu vou falar com vocês agora é o Lockhart, que é do livro Nosferatu, do John Hill. Ele ganhou uma adaptação, né, pra série que tá disponível na Amazon Prime. E eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler aqui, então se você não viu a série ainda ou não leu o livro, você possa ler o livro ou ver a série e depois continua o filme, o vídeo. O Low, ele é um personagem que a Victoria conhece quando ela tá sendo perseguida pelo Charles Manson e ajuda ela, né, a fugir do Charlie e tal, e eles acabam se casando. Na série, no livro, tem algumas diferenças, porque no livro, o Low é realmente pai do filho da Victoria, o Bruce, e no livro, na série não, na série ele é meio que um padrasto dele, que o pai é um namoradinho da Vicky esquecido no churrasco. Aí, só que ele é um personagem extremamente fofo, ele cuida da Vicky de uma maneira com muito carinho e tal, ele cuida da Vicky, cuida do Bruce também. Ele demonstra muito amor por eles, né? E ele é um personagem que, apesar de ter algumas limitações físicas, porque em alguns momentos ele fica doente, ele passa mal, ele faz de tudo pra proteger a Vicky e proteger o Bruce. E ele faz de tudo pra tentar ajudar ela, pra tentar proteger ela do Manx, porque o Manx, nessa história do Nosferatu, a gente tem um grupo, né, de pessoas que eles têm um poder chamados de super criativos, que são pessoas que conseguem imaginar coisas e fazer essas coisas virarem realidade. No caso da Vicky, ela consegue criar um atalho, que é a ponte dela, que ela usa um objeto como se fosse uma faca, para rasgar o véu entre a realidade e a imaginação, que no caso é a bicicleta dela quando ela era criança e depois a moto quando ela fica adulta. E várias pessoas que têm esse poder, eles rasgam esse véu com diversas outras coisas. Tem personagens que rasgam com a bicicleta, como a Vicky. O Charlie rasga com o carro, né? O carro antigo dele. E tem outros personagens também que vão aparecer no decorrer da série. Da série e do filme. A série e o filme, o livro, eles têm um pouquinho de diferença, mas ambas são boas. O personagem, tipo, unânime entre o clube do livro que eu participo, o Low foi indicado como o personagem mais fofo, né? Porque ele é realmente o personagem mais fofo. Ele é mais fofo até do que o Bruce, que o Bruce é uma criança, né? Geralmente as crianças em filmes de terror são consideradas as criaturas mais fofas, mas nesse caso, o Low ele é uma das criaturas mais fofas e carinhosas que você pode ter em um livro. A história do livro ele é muito interessante porque ela tem alguns elementos que remetem a histórias do King também. Algumas referências dessas criaturas, tipo, alguma referência dessas criaturas super criativos serem meio que uma espécie parecida com a do Verdadeiro Nó, que é a do livro do Doutor Sono, que acabam atacando crianças, só que nesse caso
o verdadeiro nó, eles atacam crianças que só crianças que sejam iluminadas, né? Porque elas conseguem energia mais fácil e tal. E nesse filme, não. O Charlie Manx, ele meio que... ele drena a energia das crianças e as crianças, elas acabam se tornando uns seres que não são mais crianças, não são mais inocentes. Acabam se transformando em uma espécie de vampiro. Eu indico tanto o livro quanto a série, para quem não viu ou quem não leu, que vocês possam ver e ler, que é maravilhosa. Vocês vão amar. É uma série muito boa, ela tem personagens maravilhosos, como o Lou, que são todos fofos, são todos maravilhosos. Tem personagens que são odiáveis também. E tá ok, vocês vão gostar da série, vão gostar do livro. Só tentem ler de uma forma assim, com a mente aberta, sabe? Que é uma história bem legal e tem hora que a história dá um nó, tipo, na cabeça, mas logo se resolve. É maravilhoso, vocês vão amar. E são esses personagens que eu vim falar pra vocês, são esses livros, esses filmes que eu vim indicar. E eu vou deixar aqui com vocês minhas redes sociais, né, que vocês possam seguir. E deixar uma pergunta aqui pra vocês. Quais os outros personagens que vocês acham fofos? Tem algum personagem que você acha fofo? Vocês conhecem histórias do Joy Hill? E que vocês possam, se vocês gostam do conteúdo, vocês possam se inscrever no canal e deixar seu like e compartilhar com um amigo de vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.